Moçadinho, do ponto de vista evolutivo, nós temos que os animais, provavelmente eles surgiram a partir de um grupo de protozoários coloniais chamados de coanoflagelados. Peraí. Como assim, Landim? Protozoários coloniais, coanoflagelados, é o nome deles? A gente lembra para vocês que colônia é uma associação ecológica intraespecífica. Falaremos melhor sobre isso em ecologia. Intraespecífica dentro da mesma espécie, mas mais, onde todo mundo sai feliz, um cara ajuda o outro ajuda um, sendo pessoas que nós vamos ter uma ligação anatômica permanente entre os membros da colônia. Quando a gente fala em ligação anatômica permanente, em português, a galera vive grudada um no outro. Por exemplo, a gente já falou de colônias, quando a gente falou, por exemplo, sobre bactérias, né? Sobre algas. Uma bactéria, 2, 3, 4, 5, 6 e várias bactérias que vivem grudadas umas nas outras. Intraespecífica, todas as bactérias da mesma espécie, mais uma ajuda a outra. Ligação anatômica permanente, grudadas umas nas outras. A questão é, qual é a vantagem de uma bactéria ela viver grudada uma na outra? Existem, moçada, algumas interessantes vantagens em você se associar a uma colônia. Quando você está associado a uma colônia, questão de defesa, a união faz a força, né? Você está andando sozinho e você é agredido, sua chance de se defender é bem menor do que quando você está andando em um bando. Mesmo que você pense assim, né? Você tem nesse caso lá, que o cara que vai te agredir é muito mais forte do que você. Com certeza ele vai te matar. Se tu tá sozinho, é certeza você morrer. Se você está num grupo de 100, sua chance de morrer é de 1 em 100. Você divide com os outros membros da colônia a possibilidade de você ser a vítima do ataque. De qualquer maneira, né, mesmo que você não consiga afugentar o predador, vários indivíduos da mesma espécie reunidos num grupo, diminui a chance de você ser o sorteado, por assim dizer, para ser morto nesse caso, né? Defesa. Número 2, moçada, facilidade de reprodução. Você está sozinho em casa, doido para se reproduzir com alguém. Né? Nessa brincadeira, você vai ter que ir atrás de alguém para poder se reproduzir. Hoje está mais fácil, né? Tem até uns aplicativos, etc e tal, né? Para isso. Poxa, mas antigamente você ia ter que sair de casa, né? Ir para as baladas, as festas da vida, né? E atrás de alguém que tope lá se reproduzir com você. Agora, cá entre nós, se você está no meio dessa suruba aqui, primeiro que passar do lado, creu nele, né? Ou seja, que nem acontece lá nas festas, nos carnavais da vida, todo mundo aglomerado junto num canto para facilitar a reprodução, né? Para facilitar você encontrar um parceiro para reprodução. Facilidade de reprodução. E, gente, quando você está sozinho, você tem que fazer de tudo um pouco, né? Você tem que fazer um pouquinho de cada coisa. Mas quando você está em grupo, você pode dividir trabalho. Não estou dizendo que todas as colônias têm essa divisão de trabalho, mas existe essa possibilidade de você dividir trabalho, de você organizar algumas coisas, né? Faz o seguinte, né? Você é mais desenrolado em fazer a comida, tu faz a comida, que eu fico aqui, por exemplo, sei lá, né, lavando a louça, e outro carinha vai lá varrer a casa, e etc e tal. Divisão de trabalho, divisão de tarefas. De maneira semelhante, né? Numa colônia, pode ser que um cara se especialize em defesa, e o outro em obter alimento, e o outro em se reproduzir, e isso aumenta a funcionalidade da colônia. Não estou dizendo que todas as colônias apresentam essa divisão de trabalho. Por exemplo, em bactérias, né? As bactérias são todas iguais na colônia. Então é defesa, é facilidade de reprodução. Mas algumas colônias, há especialistas, né? Cianobactérias, a gente comentou sobre isso. Tem especialistas em fotossíntese, em fixar nitrogênio, em reprodução e etc e tal. Por que eu estou lembrando de tudo isso? Porque nós animais surgimos de um treco desses, de uma colônia. Aliás, alguém vai lá e briga comigo. Landim, qual é a diferença
de organismos unicelulares coloniais para um organismo pluricelular? Por que eu não posso dizer que você é uma colônia de células? Por que eu vou dizer que você é um organismo com várias células e não várias células organizadas numa colônia? Grau de interdependência das células. Se eu pegar uma colônia e isolar uma célula, tirei alguém daqui. Esse alguém, ele sobrevive sozinho, né? Claro, dentro da colônia é melhor. Defesa, reprodução, né? Divisão de trabalho, mas ele consegue viver sozinho. Por isso que eu vou dizer que são organismos unicelulares que formam a colônia. Enquanto, moçada, em você, se eu tirar uma célula sua, ela é tão especializada em fazer uma função só, que ela é incapaz de sobreviver sem você. Né? Um neurônio é tão especializado em conduzir impulso nervoso. Uma célula muscular é tão especializada em contrair que ela não sabe se defender, ela não sabe se alimentar. Ou seja, chegamos num ponto que as nossas células são extremamente interdependentes e elas não podem viver uma sem a outra. Né? Numa colônia de unicelulares, se eu tirar uma célula, ela sobrevive sozinha. Mas em você, que não é uma colônia de unicelulares, em você, que é uma criatura pluricelular, cada célula depende da outra e as células não podem viver sozinhas. Só que a gente começou desse jeito, né? A gente começou com protozoários coloniais, chamados coanoflagelados, dotados lá de flagelo. Esses caras, então, acabaram evoluindo, acabaram mudando para poder originar esponjas, né? Inclusive, eu lembro para vocês que as esponjas, elas são criaturas muito simples, ao ponto que tem autores que às vezes questionam: será que a esponja é um organismo pluricelular ou são várias células organizadas numa colônia extremamente organizada com divisão de trabalho? Porque na esponja tem vários tipos de células, cada uma fazendo a sua tarefa. É até meio questionável às vezes, né? Aí deixa de ser biologia e passa a ser filosofia, né? Passa, nesse caso, você ser filosofar, etc e tal, e não interessa pra gente a discussão. Fato é que esponjas são consideradas animais. A gente, pessoas, dentro lá do reino animal, 9 grupos principais que a gente lembra: poríferos, quinidários, plateumintos, nemateumintos, moluscos, anelídeos, artrópodes, equinodermos e cordados. E cara, lá nas aulas de botânica, a gente fez uma árvore evolutiva, né? Mostrando lá as relações entre os grupos de plantas. Que tal a gente colocar entre os grupos de animais? É óbvio que a árvore vai ser bem mais complicada, mesmo porque tem muito mais grupos para a gente colocar aqui com vocês, sendo que esponjas, poríferos são o primeiro. Bem aqui, gente, eu coloco para vocês uma característica que é comum a todos os animais, né? A apomorfia que define os animais, a existência, moçada, lá de uma blástula. E a gente começa a separar as demais características aqui na brincadeira. Nós temos, por exemplo, né, que esponjas, só para ficar mais bonitinho, que esponjas não apresentam tecidos, enquanto, moçada, lá, quinidários, pela primeira vez, eles vão apresentar tecidos. Esponjas não apresentam cavidade digestiva. Pela primeira vez, quinidários apresentam cavidade digestiva. Esponjas não apresentam células nervosas. Quinidários, pela primeira vez, apresentam neurônios, apresentam células nervosas aqui na jogada. Sendo pessoas que, quinidários, eles só têm 2 tecidos, né? Eles são diblásticos aqui na brincadeira. Eles apresentam apenas ecto e endoderme. De maneira que a partir dos plateumintos nós vamos ter ecto, meso e endoderme. Daqui para frente todo mundo será triblástico na jogada. Todo mundo vai apresentar 3 tecidos no embrião. Sendo que os plateumintos, eles são acelomados, né? Eles não apresentam, moçada, cavidade. A gente tem pessoas nos nemateumintos
surgindo a cavidade na mesoderme. Ainda, né, pessoas, um pseudoceloma, né? Eles são pseudocelomados aqui na parada. Lembro outra besteira. Quando a gente pega lá a cavidade digestiva, quinidários e plateumintos, eles apresentam o tubo digestivo incompleto, né? Eles apresentam um tubo digestivo incompleto, né? Esses caras apresentam apenas um orifício funcionando como boca e ânus. Nós temos a partir de aqui um tubo digestivo completo, nós vamos ter boca e ânus como orifícios independentes. Eu lembro para vocês que poríferos e quinidários, eles são criaturas radiadas, né? Eles apresentam lá simetria radial. A partir dos plateumintos em diante, esses caras eles são bilatérias, eles apresentam simetria bilateral. Nós temos pessoas que, apesar de os nemateumintos terem uma cavidade na mesoderme, ela está entre a meso e a endo, é um pseudoceloma. E aí a gente passa a ter celoma verdadeiro a partir dos moluscos. Sendo que moluscos, anelídeos e artrópodes, esses carinhas aqui, pessoas, eles são esquizocelomados e eles são protostômios, né? Tá aquela linha evolutiva. Esquizocelomados, protostômios. Moluscos não apresentam metâmeros. A partir de anelídeos, nós temos metameria, divisão do corpo em anéis. Anelídeos não têm tagmas, artrópodes têm tagmas, eles têm tagmatização, né? Então, celomados, duas linhas, esquizocelomados e protostômios. É o molusco, anelídeo e artrópode. Molusco não tem um corpo dividido em anéis. Anelídeos e artrópodes têm. Anelídeos não têm tagmas, artrópodes apresentam. E a gente tem essa outra linhagem da galera que é enterocelomada e é deuterostômio aqui na parada, equinodermos e cordados. Lembrando, pessoas, que os cordados, eles apresentam lá notocorda, apresentam tubo nervoso dorsal, características exclusivas deles aqui na ponta do esquema. Eu sei que o esquema ficou muito poluído, que é muita informação, porque inevitavelmente essa parte da brincadeira, ela tem muita informação pra gente, né? Tanto é que nas questões sobre esse assunto, né, tem várias questões mostrando essa árvore, ou uma parte dela, ou analisando só um pedaço, só a parte da simetria, ou só a parte lá da organização de tecidos. Infelizmente você vai ter que ter uma noção boa em relação a essa brincadeira toda. Um último detalhe a respeito dessa conversa é quando você vai lá e coloca os vários grupos, né, poríferos, quinidários, plateumintos, nemateumintos, moluscos, anelídeos, artrópodes, equinodermos e cordados, todos os grupos de seres vivos surgem na água, né? Daí, poríferos e quinidários, eles são exclusivamente aquáticos. Quando a gente fala exclusivamente aquáticos, podem ser de água doce ou de água salgada. Plateumintos, nemateumintos, moluscos e anelídeos, eles podem ser aquáticos ou terrestres. Entretanto, quando eles são terrestres, obrigatoriamente em ambiente úmido, né? Plateumintos, nemateumintos, moluscos e anelídeos não podem habitar ambientes secos. Artrópodes, entretanto, eles são caras que eles podem viver em tudo quanto é buraco. Eles podem ser aquáticos, eles podem ser terrestres em ambientes úmidos, ou eles podem ser terrestres em ambientes secos. Pela primeira vez, nós temos animais capazes de viver em ambientes secos, como a mosca, a barata e etc e tal. Equinodermos, eles são exclusivamente marinhos. Não é nem aquático, não. É marinho. Apenas marinho. Exclusivamente marinho. Não tem sequer equinodermo de água doce. Porque poríferos e quinidários,
podem ser de água salgada ou de água doce. Mas equinodermos, só de água salgada. E cordados, assim como acontece com artrópodes, também podem viver em qualquer ambiente, né? Tem cordados aquáticos, como o peixe, terrestres em ambientes úmidos, como é o caso, moçada, lá dos anfíbios, terrestres em ambientes secos, que nem eu e vocês. Alguns outros termos que são interessantes, quando a gente está falando lá da classificação desses animais, é que alguns desses animais, eles podem ser de vida livre, ou eles podem ser parasitas. Bom, esse nome já tinha sido utilizado antes, né? Você vai dizer que o cara é de vida livre quando o cara não é parasita. Então, de vida livre não tem outro significado, não. Quer dizer apenas que o amiguinho não é parasita. Né? Você tem que a galera pode ser séssil ou pode ser vágil ou errante. Outro nome, moçada, interessante, dizer que alguém é séssil é dizer que o cara, ele vive fixo no lugar. Esponjas são sésseis, corais são sésseis, vivem grudados em algum canto. Vágeis ou errantes, quando eles são móveis, né? Quando eles nadam, quando eles andam, quando eles voam, e aí vai. Então, só observação importante em relação a esses termos, bem interessantes aqui pra gente, de vida livre ou parasita, sésseis ou vágeis, também são maneiras de você caracterizar os animais.